Muitas vezes a gente não confia, a gente fala que confia, mas lá dentro não confiamos, não entregamos. Às vezes entregamos com a palavra, com o falar, mas com o coração não conseguimos. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui, né, sobre o que eu penso, sobre minhas experiências, sobre o meu conhecimento, perante a Bíblia, perante a palavra de Deus, e também aliado com as minhas experiências sobre o que eu já vivi em relação ao pecado, né, que é o que vamos falar hoje, neste momento. E a gente, olhando primeiramente para a história, né, da humanidade, né, onde lá no início da humanidade, onde Deus criou Adão e Eva, e infelizmente, ou felizmente, né, porque talvez, creio eu, que estamos dentro da vontade de Deus, né, creio que deveria acontecer, talvez, né, não sei, mas olhando de fato para a história, né, Eva mais o Adão, come do fruto proibido, onde Deus anteriormente tinha ordenado para que não, para que não comessem. E a partir dali surgiu o pecado, eles estavam nus, e quando comeram o fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, eles teve, eles tiveram, né, a capacidade de entender e viram que estavam nu, não era algo a partir do pecado original, estar nu para eles já não era algo puro, né? Ao meu ponto de vista, eu entendo dessa forma. E nisso eles já foram se esconder, se tampar, e a partir daí as próximas gerações já viriam com o pecado instaurado. A gente analisando todo o contexto, nossos antepassados, toda a história da Bíblia, a gente percebe que, de fato, o mal do mundo é o pecado, né? O mundo só está assim pelo fato dos seres humanos, de nós seres humanos, serem pecadores. E quanto mais cometemos pecados, mais nos destruímos, destruímos o próximo, as pessoas em nossa volta, porque contamina quem, acho que todos nós já estivemos no mundo, e ele tem um poder muito grande sobre nossas vidas. Se a gente procurasse, né, nós, eu, você, a buscar a obediência em Deus. Deus nos criou, né, lá no paraíso, e o que o completava, o que era maravilhoso, o que era verdadeiro, eram as coisas simples, juntamente com a presença de Deus, do Deus vivo, ali entre eles. Não tinha luxo, não tinha carros, não tinha casa, não tinha vaidade. E eu tenho certeza que até neste momento, eu creio que eles eram as pessoas mais felizes e completas da história de nós seres humanos. Eles tinham a presença, eles viam, conversavam com Deus e tinham tudo o que precisavam, comida, não precisavam se corromper, se vender, se matar para sobreviver. Preparou todo o contexto,
para que o ser humano vivesse feliz, pleno, sem pecado, de forma pura, feliz, de forma com paz de espírito e em harmonia. Hoje, nós seres humanos, muitos buscam casas, carros, motos, buscam vaidade, validação dos outros, buscam alimentar seu próprio ego, buscam ser maior que os outros, apesar que neste mundo, fora nesse mundo mundano, terreno, para essas pessoas ter dinheiro, ter fama, ter reconhecimento, ter algum tipo de poder é ser superior. Para nós que de algum modo buscamos servir a Deus, buscamos se arrepender, buscamos ter obediência a partir de um certo ponto da nossa vida que tivemos um encontro com Deus, a gente percebe que não existe superior ou inferior, e o que realmente nos preenche e completa, a única coisa que é verdadeira são as coisas de Deus. O resto é simplesmente ilusão. Então, infelizmente, as pessoas hoje em dia buscam tudo isso, algumas têm tudo isso, e é uma geração que possui um índice muito maior de todos os tempos de depressão, de suicídio, de ansiedade, de crise do pânico, de várias coisas ruins que machucam muito o espírito, a alma, a mente. Então, logicamente, a gente percebe que todas essas coisas, elas nunca vão nos preencher, pelo contrário, elas vão nos afastar de Deus. A partir do momento que eu, você, levamos a vida de modo em que Deus não é o princípio, o meio, o fim, de modo que a gente vive não pensando nele a todo tempo, uma vida sem isso é uma vida de vazio, uma vida de perdição, de distração, de mentira. A palavra de Deus está aí e nela diz que o pecado é errar o alvo. Quem que é o alvo? É Deus e Jesus Cristo, com seus ensinamentos e com o seu poder. Os melhores momentos que eu tive nessa vida foi quando eu consigo ter uma constância maior, uma intimidade maior com Deus. Eu sou um ser humano, ainda estou em processo de aprendizado. Muitas vezes eu erro, eu oscilo, às vezes eu estou na constância, acabo caindo em algum tipo de pecado. Ainda tenho muito a aprender, muito a evoluir. Eu não sou nenhum dono da razão aqui, estou só expondo meu ponto de vista de acordo com as minhas experiências. Então, se a gente for olhar, né, de fato o pecado é o mal do mundo, ele nos escraviza, ele nos prende, ele nos tira a paz, ele nos rouba, ele mata, né? Que afinal, o salário do pecado é a morte, como já diz Deus. Então, o mal está aí, né? Está em toda a nossa volta, infelizmente. Na Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo se prostra para o maligno, ou seja, né, as pessoas. Porque o mundo quem criou foi Deus, a natureza, os animais, os seres humanos.
Mas, infelizmente, na Bíblia deixa claro que a maioria de nós não escolheremos o caminho da vida eterna. Então, é tempos de arrependimento, tempos de pedir perdão, tempos de buscar o que realmente é verdadeiro, que é a presença de Deus, que é a intimidade com Deus. Na Bíblia, fala sobre tudo, de como devemos viver nossa vida, de como devemos agir sobre as circunstâncias, sobre como vencer o pecado, sobre como vencer os problemas, a ansiedade. Deus fala que não devemos nos afligir, porque não podemos acrescentar uma hora sequer no nosso dia. Ou seja, devemos confiar em Deus verdadeiramente. Muitas vezes a gente não confia, a gente fala que confia, mas lá dentro não confiamos. Não entregamos, às vezes entregamos com a palavra, com o falar, mas com o coração não conseguimos. Então precisamos praticar, precisamos evoluir espiritualmente, para que assim, quanto mais pessoas buscarem, isso já é o suficiente, é a única coisa, pois Jesus é a verdade, o caminho, a vida. Então imagine só se todas as pessoas, de repente, decidissem seguir a obediência de Jesus Cristo. Imagine como estávamos ou estaremos em sociedade. Estaríamos vivendo uma sociedade muito melhor, de mais compaixão, de mais amor ao próximo, de mais autoajuda, de mais compreensão. Mas infelizmente não é a realidade que vivemos hoje. Lógico, tem os remanescentes que estão se despertando, que estão observando e identificando que esse mundo terreno é uma falsa, é uma farsa, melhor dizendo. Que nada neste mundo vai nos salvar. Pelo contrário, quanto mais estamos apegados ao mundo, aos desejos sexuais, à imoralidade, à vaidade, aos bens materiais, à fofoca, à mentira, à fornicação, tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que é fora do alvo. Quanto mais quanto mais estarmos em prática desses pecados, dos pecados, quanto mais estarmos no mundo, estaremos piores e mais distante de Deus. Como diz Deus, a carne é fraca, mas Jesus veio em carne para nos mostrar que é capaz de viver uma vida de obediência. Não só Deus, não só Jesus, seus discípulos, todos foram mortos por Jesus. Todos eles foram mortos por servir a Deus até o último dia de vida deles. Eles não deram o pé para trás, porque eles já sabiam que esse mundo físico é apenas uma passagem. A Bíblia diz que somos apenas forasteiros neste mundo. Então devemos pregar as boas novas, pregar o Evangelho, pregar a verdade para as pessoas, para que eu, você e quem puder assistir esse vídeo sejam despertados, que comecem a buscar a Deus, buscar realmente a humildade de Deus, a simplicidade, buscar o Espírito Santo, buscar querer converter almas, buscar almas para o reino de Deus, porque essa é a nossa única missão neste mundo, pregar o Evangelho. O resto é tudo terreno, é tudo ilusão.
Obrigado a vocês, espero ter curtido o vídeo, que deixem um like, compartilhe, comente, dê aquela força para que eu possa estar dando continuidade nos vídeos. Como eu disse no vídeo anterior, eu tenho um testemunho bom, né, de um testemunho grande para contar para vocês, contar um pouco da minha vida, da minha história, de como eu conheci Deus, do que eu passei, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando ou já passaram também por, por uma situação parecida com a minha, ou às vezes também pode ser muito diferente, mas que ela possa também passar, né? Ela possa ter esse entendimento que é possível passar pelo que ela estiver passando, seja lá o que for, apegado em Deus. Eu conheci Deus na dor, pela dor, pelos meus erros, e sou muito grato a isso. Então, espero que vocês gostem. Obrigado.